Fala meus queridos, tudo jóia com vocês? Voltamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre questões da mama. Então você aí que tem alguma coisa que te incomoda na mama, pode ser mama grande, mama pequena, hoje nós vamos falar na verdade sobre gigantomastias, tá? Então se você conhece alguém que tem esse problema com mama grande, mama que incomoda, esse vídeo é para você. Então sempre importante, né, que vocês além de se inscreverem, comentarem, que ajudem compartilhando esse material, para que ele chegue a um maior número de pessoas possíveis. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar vocês a trilhar, né, nesse caminho e de certa maneira ficarem mais próximos da solução daquilo que incomoda vocês, certo? Então, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre gigantomastia, né? Um caso específico, na verdade é um react aqui que vocês me pediram para fazer, em que uma paciente tem uma mama gigantesca, uma mama enorme, então segura aí um pouquinho, já a gente vai começar, a gente vai começar. Queridos, olha só, vamos começar aqui o react, é de um episódio do tá? Do e-channel, uma paciente com gigantomastia, bora lá. Olha só aqui a médica apresentando a paciente com a mama enorme. Gente, isso aqui é gigantomastia mesmo, tá? Nesse tipo de situação, a solução muitas vezes precisa ser transplante de areola. No finalzinho a gente explica melhor o que é esse transplante de areola, tá? Então olha só, paciente com a mama enorme, basicamente não dá nem para ver a areola direito, né? O bico da mama, de tão grande a mama. E aqui ela está explicando, né, a questão da mama, como atrapalha o dia a dia da paciente. Então olha só, gente, o paciente com esse volume de mama normalmente tem uma dificuldade muito grande, não só de achar roupa, né, mas peso, né? Imagina o peso. Pra vocês terem ideia, assim, só de olhar eu imagino aqui que sairia mais ou menos uns 2 kg de cada mama, tá? Então, num pós-operatório de um caso como esse, seriam aí 4 kg, possivelmente a menos para essa paciente carregar, né? E é isso que ela está explicando. Queridos, isso aqui é uma coisa interessante também. Às vezes a gente precisa alinhar a expectativa do paciente. O paciente com uma mama desse tamanho, é basicamente o nosso propósito, nosso objetivo aqui precisa ser funcional. Eu preciso fazer com que essa paciente pelo menos não carregue tanto peso, então o objetivo da cirurgia é reduzir o peso, né? E que tenha uma mama ali mais, digamos, funcional para ela, né? Talvez, no caso, como essa mama tem um volume muito grande, né? Não faz o menor sentido utilizar prótese, por exemplo. Um caso desse, 99% dos cirurgiões plásticos não utilizariam implante, né? E justamente por conta disso, o nosso objetivo aqui é reduzir o peso dessa mama tão grande. O que eu estava explicando para vocês é o seguinte, num caso assim, como eu tenho uma distância muito grande, vocês perceberam ali que eu não comentei nem assim o que eu comentei, o fato da gente não conseguir enxergar a areola, né? Num caso desse, por exemplo, como eu tenho uma distância muito grande para subir a areola, a gente precisa fazer transplante de areola. O que é exatamente isso, né? Óbvio, a gente vai transplantar a areola do próprio paciente, então a gente tira a pelezinha da areola, reduz a mama e aí no final da cirurgia a gente reposiciona só a pelezinha da areola na região em que a gente quer, digamos, né, região anatômica para aquele areola, para aquele mamilo, né, para aquele bico da mama. Só que quando a gente faz isso, óbvio, a gente tem o efeito estético, o efeito cosmético da areola, mas a gente perde completamente a funcionalidade, tá? A gente perde completamente, digamos, o elemento de ereção do mamilo. Provavelmente o paciente com uma volume mamário desse jeito, o mamilo também já não deve ter muita sensibilidade, falando bem a verdade, né? E a gente, naturalmente, também perde o componente de amamentação dessa mama. Então são coisas que, numa proposta como essa, uma proposta cirúrgica para o paciente com uma mama desse tamanho, isso a gente, óbvio, tem que deixar muito bem alinhado com o paciente. Possivelmente vai perder muito da sensibilidade da areola e possivelmente também o paciente não amamentará no futuro, né? Agora, convenhamos, com uma mama deste tamanho, né, não deve ter muita sensibilidade e a amamentação possivelmente estaria comprometida também, certo? Então, exatamente por que isso, né? Imagina só, se eu tivesse que subir essa areola, o vaso que precisa levar o sangue para a areola lá na pontinha, é um vaso muito comprido, né? Então, se eu subisse essa areola sem fazer o transplante, a chance da gente ter necrose de areola é muito grande, então por isso a gente acaba fazendo esse transplante
de areola. É óbvio, isso é só necessário em casos em que a gente tem uma mama muito grande, gigantomastia, em que a gente normalmente vai tirar mais do que pelo menos 700, 800 gramas de tecido mamário, né? E aí a gente acaba precisando utilizar essa técnica, esta abordagem. Certo, meus queridos? Então vocês imaginam só, né, também o impacto que uma cirurgia dessa não teria na vida desse paciente, né? Um paciente que dificilmente vai à praia, né? Ou se vai tudo coberto. Um paciente que tem uma dificuldade gigantesca de encontrar uma roupa que lhe sirva. Paciente que tem uma dificuldade gigantesca de socializar. O impacto em qualidade de vida que essa cirurgia não tem, né? Então, óbvio, isso para além da questão estética, só para a questão funcional, para a pessoa se sentir pelo menos em condições né? Em condições de ir à praia, em condições de socializar, em condições de se relacionar, né? Então, o impacto em qualidade de vida é absurdo, é muito grande, né? Muito embora é óbvio, né? Tem uma coisa importante aqui, por mais que existam sim gigantomastias, existe um componente genético importante nessa cirurgia, é importante que você saiba que o peso também interfere no tamanho da mama. Então, se o paciente tem um peso muito elevado, né? Naturalmente a mama ganha peso também, a mama tem gordura, e ela, obviamente, vai pesar cada vez mais. Então, é importante, tá? Não adianta, às vezes, o paciente fazer a cirurgia e descuidar completamente do peso, né? Não que a mama vá crescer nesse tamanho todo de novo, ela não cresce tanto assim novamente, mas você perde muito da qualidade e do impacto funcional da cirurgia se o paciente ganha muito peso depois. Então, óbvio, para a cirurgia da mama também é importante que o paciente se cuide para que ele preserve o benefício da cirurgia, né? Senão, operar por operar, convenhamos, né? Outra coisa, meus queridos, que é muito importante numa cirurgia deste porte, com essa proposta, é cicatriz, tá? O que normalmente vai variar nas cirurgias de mama em relação à cicatriz é esse componente horizontal. Vocês percebem, por exemplo, nessa mama eu tenho uma base gigantesca, uma base muito larga, né? A mama basicamente emenda aqui no meio, emenda uma na outra. Então é razoável a gente imaginar, talvez precise você emendar a cicatriz da parte horizontal, né? Você emendar essa parte de baixo para que você consiga tratar toda a mama, certo? Como eu disse, meus queridos, é uma cirurgia com uma proposta mais funcional, é uma cirurgia em que o impacto estético ele é grande, ele é importante, mas ele é secundário em relação à função. Talvez importa menos para essa paciente se a mama vai ficar muito em pezinha, né, em relação ao peso, em relação ao volume que ela carrega, né? Então é importante que a mama fique em pezinha, óbvio, vai melhorar a cirurgia nesse aspecto também, mas para essa paciente que é muito, muito importante a questão funcional. Ela não precisa carregar tanto peso, dor nas costas, aquele vinco que faz no ombro do sutiã, né? Tem paciente, sério, sem brincadeira, às vezes o paciente precisa colocar tanto peso no sutiã, colocar tanta tensão no sutiã que faz um afundado no ombro, né? De tanto peso que ela precisa colocar o sutiã para sustentar. Então, é uma cirurgia com impacto em qualidade de vida absurdo, muito grande. Comenta aqui para mim abaixo se você conhece alguém que já fez mama redutora ou se você mesmo já fez e como essa cirurgia mudou e impactou na tua qualidade de vida. É importante para que outras pessoas também conheçam histórias e se sintam motivadas a percorrer esse caminho, é óbvio, por mais que tenha uma cirurgia por aí, né, na frente, é o tipo de situação que não tem como a gente melhorar sem cirurgia. A gente não vai dizer que é obrigatória a cirurgia, né, mas para que o paciente consiga viver com uma qualidade de vida boa, a cirurgia é quase que imperativa, né? Então conta aqui para mim como essa cirurgia mudou ou você imagina que pode mudar a sua vida se você ainda não fez. Certo, meus queridos? Nós falamos um pouquinho sobre redução mamária, no caso aqui de gigantomastia, que nós reagimos aqui, na verdade, de um programa do e-Channel, tá? Então, se você conhece esse programa aqui, compartilhe com a gente também, se você sabe de algum outro episódio que você gostaria que a gente reagisse. Certo, meus queridos? Então, aguardo vocês no próximo vídeo e valeu!